Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu queria depois que vocês me mandassem um feedback sobre a última aula e que vocês tentassem resolver o exercício que a gente fez em sala de aula mesmo. Então, com base na apresentação do método de duas fases e depois aquele que eu simulei com vocês. Então, refazer o exercício, já começando. Mas para a gente finalizar uma etapa, eu queria falar com vocês sobre análise de sensibilidade. Bom, que é, vamos falar assim, meio que uma finalização sobre os nossos problemas sobre otimização. O que é, vamos dizer, até agora a gente descreveu nossos problemas com dados coletados na realidade, né? Como se eles fossem, como se fossem valores fixos e que eles não variam. E, na verdade, não é bem isso que acontece. A gente sabe que o quê? No mundo real, os preços, as quantidades, as demandas, eles vão variando com o tempo. E provavelmente, vamos falar assim, todos vocês trabalham, sabem bem disso. E que, vamos falar assim, uma mudança no nosso ambiente econômico faz com que isso aconteça do dia para a noite, né? Bom, para que serve uma análise de sensibilidade? A análise de sensibilidade, ela serve para ter algumas conclusões a partir da resolução do problema sobre algum tipo de mudança. Então, por exemplo, puxa, aconteceu o Covid. Então, como que isso afeta os dados? Então, qual que é a sensibilidade, por exemplo, vamos falar assim, em relação a, não vamos pegar o Covid, que é muito inesperado, uma variação de câmbio muito alta. E aí, por exemplo, puxa, na empresa do Marcelo, que importa produtos, isso é uma coisa bastante relevante, né? Então, aí com isso a gente pode verificar como que a solução ótima ela se comporta perante essas variações de dados, vamos falar assim, de entrada. E também dá um pouco de subsídio para ele para negociar a questão de recursos e custos. Então, para a gente, às vezes, até, vamos falar assim, dependendo do produto que a gente está mexendo, travar as partes. Bom, para exemplificar vamos falar assim, essa nossa análise, eu não sei se vocês se recordam, mas eu queria falar do nosso exemplo do caminhão, né? E vamos falar assim, que na última tabela de resolução, vamos falar assim, a gente utilizou o simplex. Então, eu não vou ter aqui exatamente a resolução, a última solução deles, mas vou colocar para vocês, vou abrir aqui vou abrir aqui um novo Excel e vou colocar a nossa última pasta, a nossa última linha, né? E vou compartilhar com vocês. Então, o que a gente tem aqui? Lá. Bom, para a gente contextualizar, vou colocar a nossa última linha aqui, que seria... Então, aqui a gente teria a básica, né? X1, X2, X3, X4, X5, X6 e a solução. Aí aqui a gente tem a primeira linha, X1, X2, X3, X2, X5 e X6. A nossa primeira linha ficou em 0, 0, a gente já zerou, 120, 40, 0, 0. A solução foi de 2.280. Linha 1, 1, 0, 0, 0. Linha 2, 0, 1, 0, 0. Então, a gente já está na solução ótima. 2, menos 1, menos 2, 1,
menos 2, 2, 2, menos 2, 0, e 0, 0, 0, 1, 6, 9, 4,5 e 9. Aqui a gente tem a nossa formação. Bom, então, o que a gente tem aqui? Que, vamos falar assim, a linha dos custos de uma solução no simplex, né? Ela traz para a gente o vetor dos custos modificando, vamos falar assim, pelas rodadas do método. Então, a gente tem que, assim, o valor de baixo de cada uma das originais do problema, ele é chamado custo reduzido, ou seja, reduced cost. E o valor abaixo de cada uma das variáveis que a gente tem, de cada variável adicionada, das restrições, né, é chamado de preço de sombra, ou shadow price. Então, quando a gente, vamos falar assim, vamos analisar primeiro o quê? Primeiro, os preços sombra. Então, na tabela, a gente vê que o quê? Que o preço de sombra é de 120. O preço de X3 é de 120, né? E o preço de sombra de X4 é de 40. Enquanto que o preço de sombra de X5 e X6 é igual a 0. Então, vamos falar assim, aqui tá, vamos falar assim, o que isso significa, né? Quando a gente olha esse vetor aqui, está destacado em amarelo. E cada uma dessas variáveis, então, ela está associada a uma restrição. Então, vamos lembrar que a gente adicionou essas variáveis de folga, né? Então, o que acontece? X3, ela está associada à restrição de peso de X, e X4, né, está associada à restrição de volume. E X5 está associada à restrição das demandas das bananas. E X6 está associada à restrição da demanda das lâmpadas. Então, vocês lembram que era um dos primeiros problemas que a gente tratou quando a gente começou a falar sobre pesquisa operacional, que é aquela questão do caminhão das bananas com as lâmpadas, né? Então, a gente tem o que? Peso, volume e, vamos falar assim, as restrições de lâmpada, demanda de lâmpada e demanda de banana. E aí, o que acontece? Bom, no preço sombra, vamos falar assim, no preço sombra da restrição, o peso é de 120. Isso significa o quê? Que cada tonelada a mais que eu puder carregar aumentaria o meu ótimo em 120. Então, aumenta em 120 esse final aqui. Ou cada tonelada a menos que eu puder carregar vai diminuir esse mesmo valor. No final das contas, é isso que a gente está falando que é o preço sombra. Da mesma forma, o que acontece? Cada L, né, a mais no nosso caminhão, ele vai carregar, vamos falar assim, um incremento de R$40 na carga de receita. Então, cada lâmpada, né, vamos falar assim, é R$40 aqui ou R$40 a menos. Então, vamos falar assim, por que essa informação para a gente é útil vamos falar assim, na questão da negociação, né? O que a gente vai priorizar? Vamos ver como que isso, vamos falar assim, a gente consegue negociar recursos e pesquisar soluções para priorizar, vamos falar assim, os esforços. Isso tem tudo a ver com resolver o problema de novo, né? Então, quando a gente olha os preços sombra, vamos falar assim, desse problema, por exemplo, o que você prefere? No final das contas puxa, é carregar 1 tonelada a mais de, vamos falar assim, de lâmpada ou de banana? O que no final das contas é melhor na solução desse problema? Então, nesse sentido, a gente tem que, assim, o preço de sombra das demandas. Por que os preços sombras das demandas que são variáveis, né? Eles são zerados. Aí, passando aqui vamos falar assim, para o outro lado. Eles estão assim porque se houvesse mais demanda, nada mudaria na forma da nossa carga ótima. Então, se a gente tem mais demanda, isso não muda em relação ao ótimo. E aí a gente vê que no final vamos falar assim, na solução final, existe uma folga de demanda de bananas de 4,5, né?
4,5 toneladas. Da mesma forma que existe uma folga na demanda de, vamos falar assim, na demanda de lâmpadas de 9 toneladas. Que é o que a gente está falando aqui, porque são as variáveis de folga que a gente incluiu. Então, puxa, vamos falar assim, em termos de lâmpadas e bananas, aqui a gente tem as toneladas que dão o nosso ótimo, mas aqui tem uma folga que está embutida. Isso é coerente com os dados do nosso problema, por quê? Porque se tivesse mais demanda do que foi usado, pois podia haver mais demanda do que foi usado, né? E por isso que não adianta mais, vamos falar assim, não adianta de nada mais a demanda. Bom, como que a gente faz para analisar, então, a questão dos custos reduzidos, né? Então, se a gente fizer uma alteração do nosso problema, o que que acontece? Então, assim, vamos alterar um pouquinho o nosso problema original e a gente vai imaginar, vamos falar assim, que a gente tenha um terceiro produto aqui, como se a gente tivesse um terceiro produto no nosso caminhão, e ele vai ser chapas de isopor, nesse caso. E aí, vamos supor que cada tonelada de isopor, ela ocupe 5.000, vamos falar assim, 5.000 L, e nos dê uma receita de 50. E a gente também vai supor que não tem restrição de demanda. Então, se a gente resolver o nosso novo problema no Simplex, no final do dia, então, para simplificar aqui a nossa vida, como eu já trouxe problema semi-resolvido, o que que a gente teria, vamos falar assim, o que que a gente teria nesse caso, né? Então, a gente está adicionando uma nova variável aqui. Então, eu vou renomear tudo. Aqui, na verdade, continua... Aqui continua sendo... Desculpem. E aqui é x7. Então, aqui a gente vai ter 153,33, 120. A gente aqui vai ter 0,1, 00. Aqui a gente tem 00, 2, menos 3. Aí aqui para 0, 0 no novo simplex, menos 2, 1. Aqui a gente vai ter 0, 0, 0, 0. Aqui fica tudo na mesma. E aqui fica tudo na mesma. Bom, então a gente acrescentou essa variável aqui. E aí o que que acontece? Bom, o que que a gente pode notar quando a gente tem essa seguinte tabela aqui, essa nova tabela, essa nova resolução do Simplex, com esses dados acrescentando um novo produto, que é a chapa de isopor. Bom, a gente tem essa nova opção e a solução ótima, ela continua sendo a mesma no final do dia, que é levar, vamos falar assim, é levar 6 toneladas de banana, 9 toneladas de lâmpada. E por que que isso não está, vamos falar assim, sendo compensado pela questão do isopor? Isso porque não existe compensação, né? Mas se o vendedor do isopor ele substituísse... Oi, Diego, boa noite. Isso está acontecendo porque não compensa levar, vamos falar assim, as chapas de isopor. Então, assim, a gente não tem nem resolução aqui, né? Mas aí a gente pergunta o seguinte: e se o vendedor do isopor ele insistisse que o preço que preço ele passaria para ser interessante, né? Então, assim, se ele ficasse insistindo, qual preço seria interessante para carregar? Dado que o quê? A gente tem a receita de 50. Essa informação é o custo reduzido que nos dá, né? Então, a gente vê que o custo reduzido das placas de isopor é 153,33. O que isso significa, né? Isso significa que o preço do frete das placas de isopor teria que aumentar em 153,33, né? Para compensar levá-las. Senão, não acontece nada. E aí, em termos práticos, o que acontece? Se a gente ao recusar a carga do isopor, se o contratante insistir em negociar o preço,
você só pode aceitar o frete se o preço, vamos falar, passar a ser R$ 50, que é o preço dele, mais os 153,33, ou seja, 200,33. E vamos falar assim, o que acontece? Os custos reduzidos, vamos falar assim, daqui das variáveis básicas, continua sendo zero. Por quê? Porque elas já está compensando, vamos falar assim, vamos falar assim, elas serem levadas. Então, vamos falar assim, no final do dia, a análise da sensibilidade aqui, ela traz para a gente exatamente o quê? A partir de quanto que compensa, vamos falar assim, a partir de quanto que compensa você acrescentar essa carga? A partir desse valor aqui, mas para ele ser faturado, você tem que colocar o seu valor de receita. Então, aqui, como a receita é R$ 50 para ser incluída, mas você tem no mínimo esse valor de frete, a gente tem o quê? Os 203,33. Senão, não compensa levar essa carga. E aí, uma reflexão que eu quero colocar para vocês é o seguinte: no problema que a gente já resolveu sobre misturas de ração no mundo real, existem diversos produtos, né, que eles são candidatos a serem misturados. Se a gente pensa, por exemplo, em ração para bichinhos, né? Ou se a gente pega e pensa vamos falar assim, bichos, animais, então galinha, gado, que você faz essa mistura, né? E aí o Diego uma vez me comentou que parece que acho que o pai dele tem uma fábrica de mistura de ração. Vamos falar assim, o que significaria essa questão do custo reduzido que eu coloquei aqui? Minha irmã, professor, mas é coisa caseira de pobre. Tudo bem. Ainda assim, vamos falar assim, fazer essas contas ajuda vamos falar assim, fazer vamos falar assim, esse tipo de reflexão ajuda muito ao quê? A ver vamos falar assim, se compensa colocar um produto ou outro e em que quantidade. Nesse caso aqui, que a gente estava carregando as bananas e as lâmpadas, a gente viu que o quê? Que ao a gente colocar o isopor, vamos falar assim, as chapas de isopor aqui, nada mudou na solução, por quê? Porque o preço de sombra só vai compensar esse produto a ser colocado na linha a partir do momento que ele, vamos falar assim, ele tem um custo mínimo de 153,33, ou seja, o preço dele tem que ser 203,33, dado que ele, vamos falar assim, ele precisa dar uma receita de R$ 50. E aí, quando a gente reflete isso, por exemplo, na questão da ração, ou na questão de. E aí eu vou colocar também no exemplo da empresa do Marcelo, falou assim: puxa, eu negocio hoje só camisetas de time e elas são padronizadas e é um custo só. E aí eu falo assim: vou trazer as camisetas e os shorts. Aí tá bom, e me maximizou a minha receita. E tem as restrições que o Marcelo coloca em termos de volume, em termos de preço, em termos de demanda, por fim. E aí ele fala assim: puxa, quero ver se compensa eu colocar, vamos falar assim, um novo produto para adicionar de brinde, sei lá, colocar bola e colocar meia. Aí mas eu só posso optar entre um e o outro. Aí você coloca vamos falar assim, na linha do simplex e roda de novo. E aí isso vai dar Como se fosse uma restrição. Não, é como se fosse um novo produto. Então, aqui, ó, no caso, vamos falar assim, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tenho aqui fácil o. Deixa eu pegar aqui o caso das bananas. Exatamente o caso. E aí a gente coloca como que isso mudaria a questão do isopor. O caso das bananas, acho que foi um dos primeiros que a gente viu. Que era a maximização. O caso das bananas era um caso de receita total, maximização de receita, né?
o qual era 140x1 mais 160x2, o qual a gente tinha que escolher entre as cargas e a gente tinha a sequência de restrições. Quando a gente acrescenta as chapas de isopor, o que a gente está falando? Continua 140x1 mais 160x2, mas aqui foi dado que teria o 50x3. Qual que foi a conclusão que quando a gente acrescenta x3, e aí eu trouxe aqui já pronto e resolvido para vocês, o que acontece? Puxa, não mudou a resolução ótima, né, do caso das bananas e das lâmpadas, não mudou em nada, não mudou as quantidades, vamos falar assim, de volume de cada uma das toneladas, e tem as variáveis de folga aqui, que existia uma folga, tanto para uma quanto para outra, mas não tinha demanda. E aí, o que acontece? Aí a gente acrescentou um produto para ver se alterava. E aí, a resolução que a gente obtém quando roda de novo o simplex, e aí foi dado, vamos falar assim, as restrições, e foi dada a nova equação, e a gente põe de novo, foi esse simplex aqui, ó, esse resultado final. E a gente percebe que o quê? Não alterou a solução, e não alterou as quantidades, e não apareceu x3 em quantidade. O que quer dizer? Que x3 é igual a zero. x3 sendo igual a zero, o que isso implica? Puxa, x3 aqui só vai compensar, ele está positivo, vamos falar assim, ele só vai começar a compensar, a colocar, vamos falar assim, a ser faturado aqui, se for pago 153,33. Isso é o custo. E aí, o que acontece? Puxa, então ele precisa, vamos falar assim, ir ao consumidor, já que se pretende faturar 50, então R$50 mais 153,33. Então, 203,33. Senão, não compensa você carregar o isopor. Então, quando a gente pensa, então, puxa, Marcelo, compensa pôr a bola, ou colocar a meia, ou colocar os dois, ou você só pode colocar um. Você vai ver, um se compensa e a partir de que preço que compensa? E a partir qual que é o preço de frete que compensa? Aí, Diego, no caso da sua irmã, que tem a fábrica de ração, compensa fazer uma mistura. Você vai ter lá, vamos falar assim, a maximização que você tem de energia, e aí, vamos falar aí de massa, por exemplo. E aí você tem lá vários ingredientes. E aí vamos supor que no mercado, vamos falar assim, está na época da safra de milho. E tem outros produtos. E aí, puxa, tem polpa cítrica. Vocês vão fazendo assim, do que compensa ser colocado e a que preço para dar o maximização desse às vezes quanto vai colocar de casquinha de soja, né, para completar, né? Isso. Quanto que deve colocar, se deve colocar, não deve colocar soja, que nem é o caso daqui, não deve colocar o isopor, porque só compensa a partir de determinado valor. Não vai mudar em nada. Mas isso daqui poderia ser colocado, vamos falar assim, com outros vários produtos. Então, voltando assim para meio que fechar, vamos falar assim, o básico do simplex, né? Dessa metodologia. Aqui a gente tem análise de sensibilidade. O que ia pedir na prova para vocês formularem com a realidade de vocês, é que eu queria, entre aspas, que vocês brincassem um pouco com o simplex e a gente fosse aos poucos, agora no segundo bimestre, a partir da correção da prova, que a gente, vamos falar assim, fosse vendo esse tipo de parâmetro. Mas eu queria muito com a realidade de vocês. Professora, quantas aulas a gente tem ainda até a próxima prova? A gente vai ter provavelmente em novembro. Eu não sei se está prevista alguma semana de negócio, alguma coisa. Eu acho que não cai nenhum feriado na terça, né? Não, na terça não. Já é favorável, porque eu não digo para mim, mas eu que tô para os meninos, como eu tô com maior dificuldade na matéria, quanto mais aula melhor, né?
Sim, sim, Diego. Sim, Diego. Então, assim, Então, assim, teoricamente, teoricamente, a gente a tem pelo menos 4 aulas ainda para frente. Então, dá ainda para a gente fazer bastante coisa em relação a simplex. Eu queria muito trabalhar com vocês essa questão da análise de sensibilidade. Alguns de vocês conseguiram rever a prova e refazer e montar o simplex? Marcelo, Rafa, Diego? Porque o Márcio me mandou eu corrigir, vamos falar assim, o dele, pedir para ele fazer de novo e me entregar. O do Márcio já dá para a gente trabalhar um dia em sala de aula. E vocês? Eu ainda não terminei não, professora, de refazer. Marcelo, Rafa. Não, professora, eu não fiz não. Então, eu queria que vocês fizessem, ou refizessem isso, e aí a gente começasse vamos falar assim, a ver a realidade o qual vocês estão mexendo. E, Diego, se você quiser, até para, vamos falar assim, para ficar mais, às vezes, usar o exemplo da sua irmã, que parece muito com vários casos que a gente tem. O exemplo da sua irmã que eu falo é da fábrica de ração, para você talvez fique até mais simples para entender. Talvez valha a pena você mudar o teu problema. Eu acho interessante porque eu fiz, ficou meio complexo e até meio bagunçado, né? Então, usa, por exemplo, usa por dois exemplo, dois ingredientes ingredientes. e aí depois a gente faz análise. No teu caso, eu acho que até para entender, até para, vamos falar assim, entender a análise de sensibilidade, seria um caso excelente para a gente aplicar em sala de aula. Por quê? Porque dá para adicionar ingredientes com preço da realidade e a gente brincar com o simplex. E ver se vai adicionar casquinha de soja, polpa de fruta, polpa cítrica, né? O que a gente vai fazer em função dos novos parâmetros. Mas como vocês bem sabem, vamos falar assim, para a gente resolver, por que eu estou dando isso já com as linhas aqui resolvidas, né, para vocês, ao invés de refazer a solução inteira, para eu tentar explicar para vocês as implicações que tem uma análise de sensibilidade, porque senão a gente só fica na resolução no matemática, na matemática da coisa aqui, e a parte de interpretação fica um pouco comprometida, e é uma coisa que eu acho que para vocês é bastante relevante dentro da realidade de cada um. Ou eu estou errada? Nesse sentido, quando a gente olha, e aí, Diego, se você puder trazer, você consegue se comprometer para a semana que vem? Eita responsabilidade, né? Tentar, né, professor? Se eu tiver algum tempo, eu te aviso antes, né? Minimamente, Diego, traz vamos falar assim, e manda o quanto antes o teu problema com as restrições, novo, né? E aí, o que eu queria pedir é que você tentasse resolver paralelamente isso, mas me manda antes o problema com as restrições, que eu vou tentar também fazer uma simulação aqui para apresentar, para a gente fazer a análise de sensibilidade. Ok. Mas eu quero que você tente resolver em casa o problema simples, vamos falar da forma mais simples possível. Porque eu prometi para vocês essa questão da gente ter o trabalhinho para dividir em relação à nota. Então, em relação ao simplex, por mais, mesmo que seja o simplex mais simples, não de duas fases, não o M grande, então eu preciso ver a movimentação de vocês para ver as dúvidas. Mas se você me mandar, por exemplo, já, vamos falar assim, a minimização ou a maximização de receita, que eu acho que nesse caso da ração seria interessante,
e as restrições, eu já consigo fazer uma montagem do problema real, e aí a gente simula um ambiente de tomada de decisão. A outra opção também, Marcelo, você tem algum exemplo que você gostaria de aplicar dentro do teu negócio? Marcelo? Oi, professora, tá me ouvindo? Agora tô. Alô? Alô? Oi. Oi, Marcelo, eu estava falando para o Diego para ele montar vamos falar assim, montar o dele, vamos falar assim, fazer a montagem do dele em relação ao negócio dele. Você entregou o seu, a sua, mas não chegou a entregar o simplex. Você gostaria também de fazer esse tipo de montagem? E aí, no teu caso, por exemplo, no do Diego, se ele muda a estrutura dele para atender o negócio das sanções, para mim é até mais fácil. Mas no seu caso, como vamos falar assim, é um mundo muito diferente, para a gente, por exemplo, adicionar novos produtos, para a gente ver se compensa ou não compensa, eu preciso que você também mande de novo o teu problema, tente resolver, e também mande novos produtos para a gente ver se compensa, não, qual que são as restrições, que eu acho que seria legal. E você tem uma questão de maximização em função de produtos que tem frete, que tem volume, não é verdade? Marcelo? Ixi, ele está caindo, gente. E Rafa, qual que é a sugestão que você tem para me dar? Que eu queria trabalhar com todos vocês um exemplo de análise de sensibilidade. Como assim, professora? Eu não entendi a sua pergunta relacionada à sugestão. Como assim, sugestão? Na questão do Diego, como eu sei que alguém da família dele, ele esclareceu, a irmã dele tem uma fábrica de ração, você pode mudar o seu problema e trazer os produtos e a gente faz essa simulação de análise de sensibilidade. Do negócio do Marcelo, acho que até por eu conviver com ele bastante, né, lá na pós-graduação, eu já tinha entendido como que funcionava o negócio dele. E aí a gente pode também fazer esse ambiente de simulação. Tá. No caso do teu problema, você consegue fazer essa adaptação para a gente fazer também? Professor, eu tenho dois casos. Eu tenho um caso que é relacionado à linha produtiva e tem outra que trata com matéria-prima. Eu acho que seria mais a ideia seria a matéria-prima, né? Que são vários materiais diferentes. Eu poderia fazer esse trabalho em cima disso, né? Pode ser. E aí vamos falar assim, uma função não de maximização aqui, mas de minimização de custos. Você consegue montar o problema, as restrições e colocar outras matérias-primas e tentar resolver o primeiro simplex, Rafa? Consigo tentar sim. Porque é o seguinte, para lembrar vocês um pouco antes de finalizar a aula, a gente tinha combinado uma coisa que era, ou vocês refazem a prova e a gente discute, ou vocês irem entregando trabalhinhos, para dividir um pouco da nota que vai na prova de vocês, que é a prova final. Porque senão, esse tempo acaba sendo uma prova única. Eu preciso acompanhar com vocês. Então, eu queria que vocês se trouxessem essas sugestões para a gente trabalhar em sala de aula. Já que assim, não dá para vocês trazerem coisas, eu queria resolver também, assim, para a gente para mostrar um pouco mais de conceito.
basicamente isso, gente. E aí, para resumir, vamos falar assim, o resumo da nossa ópera, em termos de simplex, que aí eu quero continuar trabalhando com vocês, as soluções, até ter certeza que está tudo certo, é que o seguinte, bom, no simplex, para a gente utilizar, a gente precisa ter alguns passos. A gente precisa colocar primeiro o problema na forma padrão. Então, pega o problema e coloca na forma. Tá legal, mas eu tô percebendo que a coisa aí tá complicada. Mas tá tudo gravadinho. Então, a primeira coisa. Professora, você me fez uma pergunta. Isso. A pergunta, Marcelo, para você é se você consegue ter o teu problema, que você já apresentou na prova e já fez uma primeira solução, mas consegue trazer outras, vamos falar assim, por exemplo, qual que seria o custo, vamos falar assim, o custo e as restrições de colocar um novo produto, ou mais de um novo produto, para a gente ver se compensa e como que isso alteraria a sua receita. Dá sim, professor. Para a gente... Tudo pelo método simplex, né? Isso, tudo pelo método simplex. Mas primeiro eu queria que você, resolvesse o basicão no simplex, e aí você me mandasse. Então, assim, me manda, e aí me manda também o que seriam as implicações de um novo produto. E aí, esse novo produto, a gente resolve junto em sala de aula. É isso que eu... Você está querendo dizer montar um combo, tipo, compre uma chuteira e ganhe um par de caneleiras, por exemplo. Não é nem isso. Vamos supor assim, você traz camiseta e short, vamos supor. E aí você faz assim, puxa, tem um novo produto de mercado, meia. Compensa eu trazer meia ou não compensa? Tá. Compensa eu trazer meia, chuteira, tal, não sei o quê, ou vai ter algum produto, a gente vai ver, e o quanto que isso impacta na sua receita. A viabilidade, né? A gente vai ver a viabilidade, se ela existe ou não, ou se, por exemplo, compensa trazer chuteira ou meia, ou vamos falar assim, a que preço, a que custo. Então, assim, se você quer lucrar R$ 50 com a meia, qual que é o custo? Vamos falar assim, aqui nesse caso, a gente tinha um custo, então, assim, só compensava a partir de 203,33. Essa aqui era a restrição que tinha, tanto que ele não entrou na solução ótima. E aí, no teu caso, no do Rafa, no Diego e no do Márcio, eu gostaria de trabalhar isso com vocês. Eu preciso que vocês façam a resolução básica e me mandem. Quando eu falo básico, sem análise de sensibilidade, e me mandem os produtos adicionais. Por quê? Eu vou tentar adiantar para a gente ver qual que seria a simulação ideal e a gente fazer essas diversas interpretações em sala de aula junto. Então, eu vou tentar montar um simplex programado para dar, vamos falar assim, para dar soluções para a gente à medida que a gente coloque, entendeu? Eu vou fazer uma programação linear aqui para dar a solução dos produtos. E aí a gente faz as interpretações na próxima aula. Mas isso eu dependo de vocês. Então, eu preciso contar com o comprometimento de vocês 4. Que vocês me mandem com antecedência. Uhum. Se um só me mandar, eu vou falar assim, não vou fazer a programação, vou colocar, por exemplo, aqui para a gente resolver, e aí a gente vai passinho a passinho e vai vendo as implicações, e no final a gente interpreta. É ruim? Não é ruim. É bom porque fixa a questão dos passos, que eu sei que não é tranquilo para vocês. Mas vocês têm muitas aulas gravadas sobre os passinhos. Uma coisa que eu queria que vocês soubessem é fazer a interpretação de um simplex, por exemplo. A gente tem uma resolução aqui, e aí a gente colocou um novo produto. E aí, como que a gente interpreta que a solução não mudou, os volumes, as quantidades não mudaram, mesmo tendo um novo produto? Ao invés de pedir, às vezes, uma resolução para vocês de
Eu posso dar uma questão de resolução total na prova, mas eu posso dar uma questão no qual eu apresento isso e falo para vocês, descrevo o que aconteceu. E aí é uma resolução de interpretação da análise de sensibilidade. Então, é importante vocês também saberem fazer isso. Então, eu queria ter aulas treinando isso com vocês. A questão é o comprometimento. Posso contar com vocês? Vou tentar fazer, professor. Já para a próxima aula agora? Sim. Todo mundo para a próxima aula. Tá bom, vou tentar fazer, mas eu não vou trabalhar com números reais, tá? Não precisa trabalhar com números reais, não. Se o Diego também não quiser trabalhar com números reais, e o Rafa também não tem problema. O legal de trabalhar com número real, na questão de custo e tal, é que ajuda. Ah, sim, mas é só por uma questão de preservação de negócio mesmo, né? Eu entendo, Marcelo, mas você não precisa falar o que está vendendo. Você pode falar que é o produto A e o produto B. Numa questão assim, pode ser isso. Aí você faz opção, não tem problema. Vai embora. Ô, professora. Oi, Diego. Eu peguei, o que você fez hoje, eu peguei e passei tudo para Excel, né? Agora já, olhando. Aí eu queria saber da segunda linha. Como que foi estabelecida as contas? A senhora tem como explicar ainda hoje ou não? Qual que é a segunda linha? O que você está me falando? Da RT ali, ó. RT igual a 140. Lá na solução lá embaixo. Ah, então. O problema original desse aqui era o seguinte, era um problema de maximização de receita, né? Que era 140 x1 e mais 160 x2 para maximizar. E aí foram colocadas vamos falar assim, as variáveis adicionais na restrição, que são x3, x4, x5, x6. Aqui, por que variou a RT? Aqui a gente pegou e falou assim, nessa situação aqui, a gente vai ter a maximização vamos falar assim, a maximização, né? Vamos falar assim, a partir do momento que a gente tem 6 de x1, 9 de volume de x2, e a gente vai ter a receita maximizada em 2.280. Aí eu indaguei para vocês o seguinte, aqui é lâmpadas e bananas, tá? A gente vai ter as mesmas lâmpadas e bananas, mas a gente vai tentar acrescentar um novo produto, cuja receita é em função, é R$50, de X3, que o produto era chapa de isopor. Então, a gente acrescentou esse novo produto aqui. E aí faz o simplex dele de novo. Então, se vocês notam, a gente continua, vamos falar assim, com as mesmas, vamos falar assim, a gente continua tendo os mesmos, não é as mesmas, mas a gente continua tendo novas variáveis criadas. Só que o que acontece? X3, ela é uma nova variável aqui, vamos falar assim, é uma nova variável e ela é real. E mesmo acrescentando esse produto, a nossa solução ótima não mudou e o nosso volume carregado não mudou entre bananas e lâmpadas. E aí, o que é a conclusão? A conclusão é que não compensa, vamos falar assim, carregar a chapa de isopor. Nesse caso aqui, o simplex deu. Só vai compensar carregar a chapa de isopor a partir de um momento que se tem um custo, porque lembra que a gente transforma a receita total em custo, né? A gente inverte. O custo dela é de 153,33. Se é dado no problema que R$50 é o que se pretende lucrar, e aí eu peguei e coloquei 50 mais 153,33, quer dizer que o preço desse produto teria que ser 203,33.
e aí a gente compara com o mercado. 203,33 para uma chapa de isopor é uma coisa factível ou não? Cara, né? E aí, assim, não, tá caro. Então, assim, puxa, eu teria que aqui mudar isso daqui de 50, né, para, vamos falar assim, para um valor maior, por um preço de 203,33. E aí, vamos falar assim, não compensa pensando numa realidade de mercado normal. E é por isso que no Simplex não altera, vamos falar assim, a questão de volume dos produtos X1 e X2, X3 não aparece com resolução igual a zero, e a maximização não acontece porque não há o carregamento da chapa de isopor. Essa é uma análise de sensibilidade. Não compensa eu ter esse produto. Mas poderia ser um outro produto aqui. Eu te perguntei porque fugiu, né, daquela conta que a senhora tinha feito na última aula, aquela com as quatro, praticamente as quatro contas para dar a resolução no final, né? Sim, sim, sim. Aqui, vamos falar assim, é uma coisa. O que eu estou apresentando para vocês, a gente veio vindo, a gente fez o Simplex normal, fez uma revisão, aí a gente fez o método 2M, aí a gente fez o método duas fases, o M grande, né? Que são formas para a gente conseguir resolver o Simplex, né? Então, assim, é método. Aqui eu já estou dando, vamos falar assim, a resolução final para vocês. E eu estou falando de, vamos falar assim, de como a gente olha essa resolução e como a gente tem a sensibilidade de uma coisa ou de outra. Vamos falar assim, como a gente faz o processo de tomada de decisão a partir do momento que a gente tem uma análise simplex. Então, a partir do momento que a gente tem essa, vamos falar assim, a nossa gradezinha aqui que eu coloco. Que isso é bem interessante, assim, para vocês talvez dê um significado maior da importância do que é o simplex em função, vamos falar, da quantidade de matemática que a gente vem trabalhando e das formas, porque é uma aula mais árida, né, gente? Menos interpretativa, mas em algum momento eu precisava chegar nisso, mas não adianta a gente partir da interpretação sem saber como resolver. Tirei sua dúvida, Diego? Sim, professora. Agora eu comecei a entender. Eu achei que era a mesma forma da última, entendeu? Entendi. Porque eu entrei e a aula já estava rolando, né? Não, aqui vamos falar assim, essa primeira aqui foi uma das primeiras aulas que a gente teve de, vamos falar assim, de pesquisa operacional, que é o exemplo das lâmpadas com as bananas. Então, se vocês pegarem aulas anteriores, lá no comecinho vocês já vão ver vamos falar assim, essa resolução, e eu acho que ela não foi nem feita pelo Simplex. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é tentar resolvê-la no Simplex para chegar nesse resultado. Ok, pessoal? Tranquilo? Para mim, tranquilo, professor. Ok, professora. Vou falando minha promessa com vocês. Meio que seguir uma estrutura de aula de no máximo 1 hora. Até para deixar um pouco de tempo para vocês praticarem. Agora,